Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais uma resenha. E o resultado dessa vez foi Feito em Casa, de Antônio Adolfo. Eu descobri esse álbum num curso de produção musical e mercados da música que eu fiz no ano passado, e eu fiquei muito interessado por ele desde então. Ele foi um dos primeiros álbuns que eu pensei em colocar na roleta quando eu decidi fazer esse projeto. Eu ouvi o álbum enquanto eu tentava me distrair dos estresses e palpitações da vida, enfim, quem nunca? Por ser um álbum antigo, é difícil de encontrar informações concretas sobre, mas eu tentei procurar por informações confiáveis a respeito. Então, Antônio Adolfo Mauriti Saboia, eu nunca imaginei que ia ter dificuldade de pronunciar o nome brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, em uma família de músicos. E aos 16 ele já era adepto à bossa nova. Mesmo antes de ficar famoso pelo país como compositor, ele já tinha trabalhado com artistas como Tim Maia, Elis Regina, Vinícius de Moraes, entre muitos outros. Ele foi estudar harmonia e orquestração fora do Brasil, e quando voltou em 1977, quis lançar seu próprio disco. A história de Feito em Casa é interessante, porque ela é a primeira produção independente da história do país. No curso que eu mencionei, eu estava estudando justamente a história do mercado independente de música no Brasil, quando o álbum foi citado. O que aconteceu é que, depois de ser recusado pelas gravadoras multinacionais que ele buscou, o Antônio decidiu gravar o álbum de forma autônoma. Ele compôs, produziu, foi pro estúdio, gravou, fez a própria capa, enviou cópias para a imprensa e pessoalmente distribuiu o álbum em lojas de disco por todo o país. A edição de 25 anos do álbum foi lançada em 2010 no Spotify e ela tem 53 minutos de duração. Quanto aos estilos de música, eu pego um pouco de jazz, funk, soul brasileiro, provavelmente inspirado pelo tempo do artista tocando e estudando nos Estados Unidos na década de 70. Além disso, eu pego um pouco de bossa nova, MPB, e as músicas são, em sua maioria, sem vocais, com poucas e ótimas exceções como Aonde Você Vai e Vê. O álbum te prende na sua criatividade abundante e te faz sentir emoções muito além de palavras. Para quem não é acostumado com esse estilo de mixagem antiga, com diversos instrumentos girados no ouvido e todo o restante colocado bem no centro, como se fosse só uma pessoa tocando tudo de uma vez, o som pode ser meio estranho de primeira. Mas esse é o charme da música brasileira antiga para mim. Essa colocação atrevida de um piano aqui no ouvido direito, uma percussão ali no ouvido esquerdo, que depois se juntam e misturam com outros membros para criar uma experiência que envolve seus ouvidos, traz um som que é difícil de encontrar em outros lugares. É algo bem forte do jazz e bossa nova, essa coragem de desafiar e incomodar para contar uma história ou só ser artístico. Minhas músicas favoritas foram Venice, V e A Última Música. A versão que eu escutei é a edição de 25 anos do álbum. E a maior diferença que eu consegui notar é que há uma última música adicionada no fim da lista. O nome não é importante. Esse é o nome da música. O improviso no piano de 14 minutos de duração. Até aqui eu tava escrevendo minhas ideias e anotando coisas sobre o álbum, mas eu tive que deixar tudo de lado, fechar os olhos e prestar atenção. Minha mente começou a inventar uma história com sua própria narrativa, e eu recomendo que faça o mesmo quem for ouvir esse projeto. Ela realmente serve como um pós-lúdio pro álbum, quase como uma música clássica com esse toque abrasileirado. Apesar de não ser um álbum tão relevante hoje, quase 50 anos após seu lançamento, muitos consideram ele um clássico subestimado da música brasileira, eu incluso. Para a qualidade do álbum, tanto musical quanto de produção, levando em consideração a história e o contexto, eu fico confuso que eu nunca tinha ouvido falar dele antes. Sobre o que eu achei, o que eu posso dizer? Eu sou muito enviesado com esse tipo de música. Não só os gêneros, mas também músicas instrumentais e que buscam uma visão artística mais que só agradar os ouvidos. Eu recomendo esse álbum para qualquer fã da música brasileira, porque ele tem um toque de amor e poesia que só um brasileiro poderia ter. E eu acho importante reconhecer músicas como essas, independente do tempo que se passou e da relevância que pode ter ficado para trás. Se você gostou desse vídeo, me acompanhe nesse projeto. Se você já escutou o álbum ou se sentiu inspirado a escutar, me conta aí o que você achou. E se você tiver alguma sugestão de álbum, pode me contar também que eu vou adicionar na roleta. A gente se vê logo.